Então, agora vamos dar continuidade ao cálculo proposicional, né? Já aprendemos anteriormente a construir o cenário, tabela verdade. Agora vamos aprender a calcular. Então, ó, como realizar o cálculo proposicional? O cálculo proposicional está em função do retorno lógico da aplicação dos conectivos entre os valores e verdades. Para tanto, se faz necessário, nós compreendemos a tabela verdade de cada operador. Então, o cálculo vai ocorrer entre os valores e verdades e o operador que vai ligar um valor de verdade ao outro. Para tanto, né, nós temos que entender qual é o retorno lógico de cada operador. Então, nós sabemos que nós temos aí vários operadores. Vamos dar uma relembradinha? Nós temos a negação, a conjunção, a disjunção inclusiva, a disjunção exclusiva, condicional, a bicondicional, com seus respectivos aí símbolos, né, de sua notação matemática. Vamos entender o retorno lógico primeiro de cada um desses operadores para que a gente possa aplicar o cálculo. Vamos lembrar da negação. Na negação, se uma proposição é verdadeira, se eu nego essa proposição, ela fica falsa. E se ela é falsa, se eu nego, ela fica verdadeira. Esse é o retorno lógico da negação. Na conjunção, quando é que a conjunção é verdadeira? O E só é verdadeiro quando os dois eventos forem satisfeitos. Então, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro e falso, falso. Falso e verdadeiro, falso. Falso e falso, falso. Então, a conjunção só é verdadeira quando as duas situações forem satisfeitas, forem verdadeiras. Nós já vimos isso. Na disjunção inclusiva. Vamos relembrar, é aquela situação do nosso ou, onde é um pouquinho diferente da exclusão. Os dois eventos podem ocorrer ao mesmo tempo ou apenas um dos dois eventos, né? Então, ó, basta a presença de uma situação verdadeira para o retorno lógico ser verdadeiro. Então, verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro ou falso, verdadeiro. Falso ou verdadeiro, verdadeiro. Falso ou falso, falso. Então, ó, para a disjunção inclusiva, basta a presença de um verdadeiro para o retorno lógico ser verdadeiro. Na disjunção exclusiva, que nós já falamos bastante, ela só é verdadeira na situação do positivo, negativo, positivo. Então, ó, ou verdadeiro, falso. Ou verdadeiro ou falso, verdadeiro. Ou falso ou verdadeiro, verdadeiro. Ou falso, falso. Então, eu só tenho o retorno verdadeiro quando eu tenho um lado positivo e um negativo, ou um negativo e um positivo. E na condicional? Na condicional, vamos fazer uma análise aí bem legal da condicional. A análise da tabela verdade da condicional, a gente vai olhar para a base aí da tabela pensando na possibilidade da existência da hipótese. Vamos pensar num exemplozinho assim, ó. Se chover, então a rua fica molhada. Vamos dar lá a primeira combinação, ó. A é chover, B é a rua ficar molhada. Então, eu tenho lá verdadeiro e verdadeiro para as duas situações. Eu pergunto a vocês, existe a possibilidade de chover e da rua ficar molhada? Há a possibilidade e a existência dessa hipótese? É claro que sim, né? Há a possibilidade de chover e também a rua ficar molhada. Então, o retorno lógico de verdadeiro, então, se verdadeiro, então verdadeiro, é verdadeiro. Segunda possibilidade. Há hipótese de chover e a rua não ficar molhada? Não há, certo? Então, se essa hipótese não é possível, esse retorno é falso. Terceira combinação. Há a hipótese de não chover e mesmo assim a rua está molhada? É claro que há, porque a rua pode estar molhada pelo caminhão-pipa, pela mangueira. Então, essa hipótese é possível. Então, isso é verdadeiro. Também há a hipótese, né, a última situação, de nem chover e nem a rua estar molhada. Essa hipótese também pode ocorrer. Então, nós percebemos que a única hipótese que não pode ocorrer é de chover e a rua não ficar molhada. É da implicação do V que implica no F. Então, nenhuma condicional, o retorno lógico entre a operação condicional tem que ficar bem atentos a isso, ele só é falso quando o V implica no F. Cuidado, hein? O V implica no F.
porque quando o F implica no V, isso é verdadeiro. Na bicondicional, aquela em que é de dupla direção, certo? Diferente lá da condicional, eu posso ter as situações entre o V, bicondicional V, ser verdadeiro, né? E o F, bicondicional F, ser verdadeiro também. Então, eu tenho aí, ó, a bicondicional, ela é verdadeira quando as duas situações, os dois valores lógicos são iguais. Verdadeiro, bicondicional verdadeiro, verdadeiro. Falso, bicondicional falso, verdadeiro. Diferente aí da disjunção excludente, né? Totalmente oposto. Bem, agora que nós já vimos aí o retorno lógico de todos os operadores, os conectivos lógicos, nós podemos fazer o cálculo proposicional. É até gostoso aplicar o cálculo. Então, olha só, a tabela já está construída, porque no vídeo anterior nós aprendemos a construir este cenário. Agora nós vamos calcular. Vamos começar ali pelo não R, que é a nossa primeira coluna de cálculo. O não R é uma operação de negação. Então, nós vamos aplicar a propriedade da negação, que diz se uma coisa é verdadeira, quando eu nego, ela vira falsa. Quando é falso, se eu nego o verdadeiro, se é verdadeiro, eu nego, vira falso. E assim nós vamos invertendo os valores, porque a negação ela tem essa propriedade. Olha a setinha vermelha, ó, eu estou negando a coluna R. Então, essa operação já foi realizada, não R. Agora, nós vamos realizar a próxima operação, que é P e Q. Então, ó, nós vamos olhar lá na base, lembre-se que a operação está figurando na base. Nós vamos olhar lá na base, na coluna P e na coluna Q. Vamos fazer um E entre essas duas colunas, uma conjunção. E nós vimos anteriormente que na conjunção, ela só é verdadeira quando as duas situações são verdadeiras. Então, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro e falso, falso. Verdadeiro e falso, falso. Falso e verdadeiro, falso. Falso e verdadeiro, falso. Falso e falso, falso. Falso e falso, falso. Então, já calculamos o P e Q. Agora, nós temos mais uma operação, que é o P e Q é falso. O que é o P e Q é falso? É olhar aí para a coluna P e Q e negar essa coluna, porque dizer é falso P e Q é dizer que é falso tudo que está dentro do parênteses P e Q. E o parênteses P e Q já foi calculado ali do ladinho. Então, onde era verdadeiro P e Q, é falso Q e P e Q, ficou falso. E onde P e Q era verdadeiro, quando eu digo é falso P e Q, ele ficou falso, certo? Então, temos aí calculada essa situação. Agora, a outra operação que nos resta, e bem atentos a isso, a última operação é a condicional. E a condicional está falando assim, ó, é falso que P e Q implica e não R. Ou se é falso P e Q, então não R. Então, lembre-se que na condicional, nós temos que olhar antecedente e consequente. Então, ó, é falso que P e Q é o antecedente. O não R é o consequente. Então, nós vamos ter que olhar nessa direção, ó. Tá vendo? Eu até coloquei uma setinha vermelha indicando que a direção da implicação é do antecedente para o consequente. Então, vamos lá. F que implica em não R, verdadeiro. F que implica em V, verdadeiro. V que implica em F, falso. V que implica em V, verdadeiro. V que implica em F, falso. V que implica em V, verdadeiro. V que implica em F, falso. E V que implica em V, verdadeiro. Assim, nós encerramos o cálculo. A última coluna calculada, o último operador calculado, ele é o resultado do cálculo proposicional. Viu? Não é difícil, basta que a gente entenda qual é o retorno lógico de cada operador. No próximo vídeo, nós vamos aprender a interpretar o resultado dessas operações.